amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. Meu nome é João Fernandes. Caso vocês gostem desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho de notificações. Toda segunda, quarta e sexta-feira, um vídeo novo é disponibilizado aqui às 20h15. Algumas situações que foram comentadas conosco através do Telegram e do WhatsApp, foram pedidos alguns comentários referentes à história verdadeira da Terra. Isso vai ser um vídeo mais elaborado que nós iremos fazer, apresentando algumas fotos, algumas filmagens, relatando esses fatos. O que nós podemos dizer com certeza absoluta é o seguinte: aquela história que é passada para nós nos livros não corresponde exatamente ao que aconteceu no passado. Quando os pesquisadores encontram um determinado artefato, uma construção, um objeto qualquer que eles não conseguem explicar, ou eles falam que aquilo é um objeto ritualístico de alguma religião perdida no tempo, ou eles simplesmente escondem aqueles objetos. O Museu Smithsoniano, segundo relatos de diversos pesquisadores, tem milhares desses tipos de achados lá guardados, que não são divulgados para a população, porque eles não têm uma explicação de como aquilo foi feito, por que foi feito e qual a razão do tamanho daquilo ser tão grande. Objetos de grande tamanho que não conseguiriam ser manejados com facilidade por seres humanos, notando que a altura do ser humano ela cresce com o correr do tempo. Então aqueles hominídeos do passado atingiam 1,20 m, 1,30 m de altura, não teriam como manejar instrumentos que só seriam usados com mais facilidade por pessoas com mais de 2 metros de altura. Então isso aí não tem uma explicação científica, então não é comentado, é escondido. A nossa história, segundo as mensagens espirituais já recebidas, ela remonta a muito mais tempo do que é classificado para nós. A pirâmide e a esfinge egípcia, a grande pirâmide de Quéops e a esfinge egípcia, ela apresenta marcas não só das tempestades de areia que ela sofreu ao longo do tempo, mas também marcas verticais ocasionadas por chuvas torrenciais. E os pesquisadores não sabem explicar o porquê daquilo ali, porque ali é um deserto, chove, mas a água evapora muito acima do solo. Mas a questão é que quando foi erigida a esfinge e a grande pirâmide de Quéops, ali era uma floresta semitropical. Existiam árvores, existia vegetação, passa um rio ali por baixo de todas aquelas construções. Lembrando que tudo que nós sabemos hoje sobre o Egito é mínimo, porque a maioria das construções ainda estão soterradas debaixo de metros de areia. Ainda existe muita coisa para ser descoberta. Muita gente fala
que é conspiração, mas a esfinge, embaixo dela, existe relatos de que havia uma cidadela que era ocupada por iniciados que tinham um grau de desenvolvimento muito alto e que eles moravam ali, e que no interior dessa esfinge também existe um livro de metal contando a história da Atlântida. O próprio Ramatiz fala isso no livro Mensagens do Astral. E faz um sentido, porque nós não podemos esquecer o seguinte: a população egípcia antiga eram pastores. Eles não tinham conhecimento matemático, astronômico, de engenharia para fazer nada daquilo ali. Eles eram inclusive analfabetos, não existia escrita. Então, como eles iriam reunir conhecimentos para produzir aquelas estruturas? E humanamente é impossível carregar aquilo ali como os filmes e a história coloca, um monte de gente puxando aquela pedra sobre roldanas. Os maquinários atuais não têm capacidade de levantar aquelas rochas. Então fica uma coisa sem resposta. E existem outros locais ainda, inacessíveis por enquanto aos seres humanos, que guardam segredos históricos. Sim, volta e meia está sendo descoberto aí papiros, pergaminhos e artefatos que não têm uma explicação científica para aquilo, porque o horizonte científico é estreito e não quer se voltar para a questão que é comentada pela teoria dos antigos astronautas, das questões de ordem metafísica. Eles não querem se voltar para isso. Então essas situações ficam sem respostas por enquanto. Nós estamos produzindo algum material para apresentar posteriormente sobre certos aspectos da história do nosso passado que não são bem conhecidos. Nós estamos primeiro elaborando texto, aí nesse caso não vai ser de improviso como nós fazemos sempre, não vai ser seguindo um texto e o texto mostrando os dados, com algumas fotos, com alguns vídeos, ilustrando os comentários que nós iremos fazer. Mas nós conhecemos minimamente a história do nosso passado. Inclusive a questão da civilização hiperbórea, que nós já comentamos alguns vídeos atrás, que morava onde hoje é um continente congelado, é o maior deserto gelado do mundo. E ali existia a civilização hiperbórea, que inclusive já foi detectado ali a existência de uma pirâmide perfeita, coberta de gelos, mas dá para ver que aquilo ali não é uma construção natural, porque a natureza não cria produzindo linhas retas. Ela não produz linhas retas. Dá para perceber claramente que aquilo ali não é uma construção natural. E nós iremos abordar isso em vídeos que nós ainda vamos começar a produzir. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like e de se inscreverem no nosso canal e de ativar o sininho de notificações. Toda segunda, quarta e sexta-feira, às 20h15, um vídeo novo é postado aqui no nosso canal. Na primeira descrição fixa, nós deixamos o link para o nosso grupo no Telegram, que é chamado Canal Ano Luz, e também o link do nosso Instagram. Nos comentários,
estão colocados os links dos nossos mais de 180 livros impressos e em formato digital, publicado na Amazon. Nós agradecemos a atenção de vocês e fiquem com Deus.